irmãos, abramos os nossos cantores no hino 135, da profissão 135. Cantaremos é o 581, 581, a primeira e a terceira estrofes. Primeira e terceira estrofes, 581, é um hino que fala de missões nacionais. Nós estamos em plena campanha de missões nacionais, atingimos até agora R$2.200, estaremos prorrogando o prazo da campanha até o dia 24 do mês corrente, ok? Então vamos prorrogar o prazo de oferta de missões nacionais até o dia 24 de outubro, será o fechamento da campanha de 99. Então você que não contribuiu ainda terá esse tempo para fazer também a sua oferta especial. Primeira e terceira, 581. Em pé melhor, né? Coloquemos então em pé, se puderem, para cantarmos alegremente este hino. Amen.
Nós te agradecemos pela alegria renovada de podermos nos reunir livremente em teu nome neste lugar. Desejamos que os nossos corações estejam abertos e preparados para receber todas as bênçãos reservadas para nós no culto desta noite. Que o teu Espírito Santo possa se valer de cada parte deste culto para falar ao nosso coração, para edificar-nos a fé, para fortalecer a nossa esperança, para estimular-nos ao serviço na tua obra. Rogamos-te por todos os presentes, cada um em particular, com as necessidades, as lutas pessoais, as bênçãos que carece, para que nesta noite possa sair daqui consciente de que Deus teve uma mensagem para o seu coração. Abençoa o irmão Jeremias Medeiros e sua família e os demais membros que estão lá na Bahia, neste momento difícil de provação que esta família está vivendo. Ampara e consola os teus filhos, Senhor, nesta hora tão difícil. Assiste-nos, pois, aperfeiçoa o culto que temos de prestar. Nós te pedimos e te agradecemos de coração, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Pode sentar-se, amados. Nós temos agora, queridos irmãos, uma parte especial com motivação missionária. Então vamos estar atentos para o recado missionário neste instante. Nós passamos a palavra para os adolescentes que vão estar ensinando projetos, né? Eu gostaria de estar lembrando, irmãos, como o pastor já falou, a campanha de missões vai ser prorrogada até o dia 24 de outubro, quando nós teremos na parte da manhã um culto especial de encerramento e à noite também uma parte especial. Eu gostaria também de lembrar que o nosso alvo é de R$ 4.200 e até o momento o cálculo feito no IDD está em 2.200. Portanto, eu tenho um desafio, meus irmãos. Nós temos ainda que arrecadar R$ 2.000. Nós podemos. Então eu posso estar orando nessa noite. Quanto você vai poder estar orando o seu Deus, por esses missionários que estão fazendo o papel de divulgar o Evangelho dentro do nosso Brasil? O Brasil dos grandes rios, das imensas florestas tropicais, do índio, do caboclo, das lindas campinas, das tangerinas e dos arrozais. Terra forte, terra gente, um imenso desafio aqui dentro do continente. Responde agora, Brasil, nessa hora indecisa do mundo inteiro. Qual é a tua maior necessidade? Ao som do mar e da luz do céu profundo, o que é que te traria felicidade? De café, das laranjas cor de ouro e
ouviram falar do Evangelho. Deixo aqui o meu desafio a todos que se dispõem a obedecer o ID de Jesus Cristo. Situo-me na região centro-oeste do nosso país. Sou a cidade mais importante por ser a capital. Brasília, poema da arquitetura saído das mãos de Oscar Niemeyer, brasileiro que ainda em vida, além de Pablo Picasso, mereceu exposição no Museu de Louvre, em Paris. Todos gostam de morar em mim, porque eu sou chique. Em mim é elegantes jantares e nunca faltam grandes reuniões. Religião? Ah, tenho várias. O que é evangelho? Não sei. Agora vocês me desculpem que eu estou atrasado para uma importantíssima reunião. Rio Grande do Sul, terra rica em produção agropecuária. Meus rebanhos perfazem 1/3 do nacional. Por isso que é muito fácil se lembrar de churrasco quando falam de mim. Somos gente feliz por natureza, gostamos muito de festa, mas e depois? Será que continuaremos sendo alegres no céu? Bom, acho que não. Viver é uma festa, mas eu tenho medo de morrer. O Ceará também tem coisa boa. Tem a mulher rendeira que faz seus poemas cansados em linhas. Tem jangadeiro que faz, os poetas cantam em formas de cantigas. Tem a rapadura que é mais docinha que sorriso de criança. Lá a gente cultiva muito algodão também. O campo fica branquinho que nem nuvem. Mas o Ceará fica muito triste quando chega a seca. Morre o gado, morre a plantação, morre muita gente de fome. A gente reza para tudo quanto é santo, mas não adianta não. Bem, agora eu preciso ir embora. Beleza e tanta riqueza, existem necessidades urgentes. Muitos nas minhas terras morrem por falta de recursos médicos, a maioria ainda não foi alfabetizada e pouquíssimos já ouviram canto de um hino cristão. O índio e o caboclo precisam ser lembrados, né? Mas quem irá se dispor a levar-lhes o evangelho da salvação? Terra forte, terra gente, responde agora, Brasil, nessa hora indecisa do mundo inteiro. Qual é a tua maior necessidade? Qual é o teu maior desafio? Minas Gerais, estado histórico,
Mas muitos em mim nunca ouviram a mais bela história, a de Jesus de Nazaré. Brasília, a grande capital, e como toda grande cidade, cheia de conflitos espirituais. Precisamos de alguém que nos mostre o verdadeiro caminho, Jesus Cristo. Rio Grande do Sul, terra ordeira de gente alegre, mas que desconhece a verdadeira felicidade, vinda de Jesus Cristo. Ceará, terra do algodão, terra da cana-de-açúcar, terra da mulher leiteira. A mensagem de Jesus Cristo precisa ser levada a muitos nordestinos, pois só Ele é a água da vida. Amazonas, norte do Brasil, mas lá ainda pulsam milhares de vidas que desconhecem o Evangelho da Graça. O maior desafio do Brasil está no campo missionário, que durante o período de missões possamos ser tocados a estarmos orando, contribuindo, e se porventura o chamado vier para o trabalho no campo, que está pronto para a ceifa, que possamos responder: Eis-me aqui, envia-me a mim. Bom, irmãos, a equipe de Louvor Nova Vida agora vai ensinar um enredo composto pela Gesselu, a Juliana e o Wagner, né, que já não está mais conosco, mas deixou sua obra para nós. Nós vamos cantar uma vez, para que a igreja pegue a melodia e logo após a igreja canta conosco.
fácil. Vejo todo dia esta grande multidão procurando para a vida alguma razão. Trabalho com as crianças, a classe infantil está funcionando. Crianças de 3 até 7 anos poderão ser levadas aqui ao lado, onde a classe está funcionando. Nós queremos aproveitar então para os anúncios. O primeiro anúncio que nós temos é o primeiro aniversário do Coro Jovem Restauração, dia 30 de outubro, 19 horas e 30 minutos, em nossa igreja. Esse cartaz ficará ali fixado e nos próximos boletins nós viremos anunciando novamente. Não sei se mais algo a dizer na programação, mais alguma coisa? Vai ser uma surpresa. A programação será então uma surpresa, primeiro aniversário do Coro Jovem desta igreja. Mais algum aviso? Pastor, só comunicando às mamães que o berçário está funcionando e agora é aqui embaixo, ao lado da cantina, tá? Se tiver com seus filhinhos até 3 anos de idade, leve lá que sempre vai ter um casal na olhada para tudo, ok? Isso, então até 3 anos, aqui ao lado, logo aqui no corredor, está ali a cantina, ali à direita da cantina está o novo berçário, para maior conforto das mamães que têm suas criancinhas até 3 anos. Deixa eu ver se temos mais alguma coisa. Algum líder quer fazer algum anúncio, algum aviso para a semana? Não, pois não? Tem um aviso para todos os jovens. Haverá uma programação especial na Vila Guarani no próximo sábado, às 19 horas. E vai ter uma dinâmica. Quem sabe mal, o homem ou a mulher? Quem tiver a curiosidade de saber, esteja presente lá no próximo sábado. Certo.
E o acampamento que estava previsto para os dias 23 e 24 foi cancelado até nova informação. Nós vamos marcar uma nova oportunidade, a fim de que mais pessoas possam participar, tá bom? Então, esse que está aqui publicado no boletim, acampamento nos dias 23 e 24, essa atividade foi cancelada temporariamente. Os demais avisos estão todos no boletim da igreja. Vamos então apresentar os visitantes, se temos. Mauricinho, temos? Boa noite, irmãos. Como a gente diz acabamos de dizer na união de casados, como é bom nós estarmos aqui novamente, né? Como devemos dar glória ao nosso Deus, para Ele permitir que nós estejamos aqui juntos de novo, mais uma semana, não é mesmo? E com alegria também vamos conhecer os nossos visitantes, né? Eu quero pedir desculpas porque a recepção tardiamente começou a anotar o nome dos nossos visitantes, mas vamos conhecê-los assim mesmo, tá bom? Eu quero pedir para que a Zilá e o Angelino fiquem de pé, é um casal. Cadê a Zilá e o Angelino? Lá no fundo. Deus abençoe, muito obrigado pela presença de vocês, que vocês se sintam bem aqui no nosso meio, tá bom? Eles são evangélicos. De que igreja vocês são? Católica, né? Não sou evangélico. Deus abençoe e Deus esteja iluminando o coração de vocês e o caminho seu, tá bem? Se sintam à vontade. Muito obrigado pela presença. Vamos pedir também, aqui são 4 jovens, tá? Vamos pedir para o Salvador, o Tiago, o Daniel e o Fábio. Fiquem os 4 de pé, estão aqui na frente. O Salvador e o Fábio, eles já são evangélicos, é isso mesmo, né? E o Tiago e o Daniel não são ainda, né? Mas, olha, jovens, Deus esteja realmente iluminando vocês, né? Que esteja guiando vocês e mostrando a melhor forma de guia, tá bem? Que o grupo de jovens, olha, de olho nesses 4 aqui, tá bom? Deus abençoe vocês e sejam bem-vindos aqui, se sintam bem conosco aqui, tá bom? Muito obrigado, pode sentar. Só tem isso. Me desculpe, irmã, é isso mesmo. Tem mais ali ainda? Então que eles fiquem de pé. Onde é que estão? Tem mais 2. Ali aquela ali eu tenho o nome anotado. É Slade, né? É isso mesmo, é Slade e Aparecida e Slade. Muito obrigado pela presença de vocês. E só lembrando, todos esses jovens aí são alunos da irmã Joacilda na escola. E ela, com grata satisfação, trouxe vocês para a igreja nossa aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe, viu? Slade, Aparecida, vocês são evangélicos já? São, né? E que igreja? Amém. Você também? Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Isso aí, obrigado. Vamos pedir para Maria de Oliveira Souza, isso, né? Fique de pé. Cadê a Maria de Oliveira? Está ali. A Maria de Oliveira já é evangélica, né? Ela é convidada da irmã Iracema. Maria, Deus abençoe. Muito obrigado. O que eu não estou percebendo, não estou vendo os irmãos cumprimentar os nossos visitantes aí, né? Com alegria, com satisfação. Muito obrigado, Maria. Pode sentar. Deus abençoe, viu? Volte outras vezes, viu? Há algum visitante que tenha passado, com certeza, desapercebido da gente na recepção? Tem? Fique de pé, por favor. Aê! Seu nome é? Silvia. Cindy. Poxa, um nome diferente, um nome bonito. Cindy, você já é evangélica? Já, né? E que igreja? Quadrangular. Sim. Fique à vontade. Nossa igreja aqui, Deus abençoe, viu? Que você volte outras vezes aqui para o nosso convívio, nossa satisfação, nossa alegria, tá bom? Deus abençoe, tá bom? Pode assentar. Cadê o cumprimento da Cindy? Cindy, né? Acertei o nome agora. Deus abençoe. Algum visitante a mais que eu não tenha mencionado aqui? Eu acho que não. Cindy, acho que você foi a única que, apesar do atraso nas anotações, que passou desapercebido, mas Deus abençoe a todos vocês que nos visitam hoje, tá bem? E que voltem outras vezes, com a graça e a bênção de Deus. Muito obrigado. Amados irmãos, nesta quinta-feira, às 19 horas, nós estaremos no culto de primeiro aniversário da filhinha da irmã Márcia Almeida. Ela reside na Rua Noel de Camargo, número 51, e será às 19 horas. Então, as pessoas que quiserem nos acompanhar nesse culto, na quinta-feira, nós estaremos saindo aqui uns 10 minutos antes das 19 horas. Então, aqui pertinho, no Noel de Camargo,
iremos a pé mesmo para esse culto do primeiro aniversário da filhinha da Márcia. Vamos ouvir coro então? Vamos louvar a Deus com uns belos corais. E também queremos oferecer este hino que vai ser cantado a todos vocês que nos visitam, os garotinhos aqui, os alunos da irmã Jocilza e os outros visitantes que estão conosco. Oferecemos a vocês com muito amor também este hino. Queridos irmãos, nós iremos neste momento abrir um espaço no culto para a nossa campanha Brasil das 500 Almas. Queremos sempre estar realimentando esse projeto, a fim de que a igreja se mantenha mobilizada em oração, em atenção, sensibilidade, para que as visitas possam ir se sucedendo naturalmente. Nós temos 6 meses para realizar esse trabalho. Quero, pois, convidar aqui alguns líderes para lhes passar as suas pastas. Nestas pastas estão as atribuições dos líderes, um manualzinho do visitador, para você
compartilhar com as suas equipes o que fazer na visita, tudo explicadinho. Há também os folhetos e está faltando aqui apenas o Evangelho de João que estamos esta semana providenciando. Há aqui também as fichas para as visitas. Então eu chamo o irmão Antônio Hernandes Prado para vir receber a sua pasta. E fique aqui na frente que nós vamos também daqui a pouco orar. Irmão Gervásio Brandão. Pode ficar aqui na frente. Irmão Marcos Bevilacqua, nosso seminarista. Pega a outra, estão te dando duas. Porque querem que o seminarista tem que trabalhar em dobro, hein, Pacho? Irmão Quinho, diretor da escola dominical, está sul. Irmão Ananias. A irmã Joaninha não está presente, tá? Eu não a vi hoje. Então, fica aqui comigo, depois eu passo para ela. Os membros da igreja que não receberam o broxinho, botão, fiquem em pé um momentinho. Você que é membro da igreja e não recebeu o seu broxinho. Irmã Sandra, alguém pode ajudar? Luciana, você pode ajudar a entregar para esses queridos o seu broxinho? Vai sentando. Esse broxinho da campanha é para você usar o mais constantemente possível. Venha com ele na sua roupa para a igreja, leve para o seu trabalho, onde você estiver, procure manter esse broxinho ao peito, do lado esquerdo do seu coração. Ele é um símbolo de que você está engajado na campanha da sua igreja. É muito bonitinho, foi feito pela irmã Denilde, membro desta igreja, que inclusive ofertou esse material para a campanha. Achamos muito importante que todos os membros da igreja tenham e usem esse símbolo. Nos próximos 6 meses vamos falar disso constantemente. Sandra, temos mais alguns? Nós temos o pastor Paulo Sérgio, já está aí? Dele. Paulo Sérgio Garcia, esposa. Fiquem de pé lá, queridos. Eu já considero membros da igreja, viu? E leve o da garota também. São 3 para eles lá, Sandra, por favor. Membros honorários. Obrigado. Eu vou chamar os outros líderes da campanha, você cujo nome está lá em cabeça de setor. Quem mais está na liderança e não está aqui à frente, venha, nós vamos nesse momento orar de novo, para que Deus nos abençoe, nós sejamos realmente aquele líder capaz de transmitir aos nossos irmãos liderados esse estímulo para fazer essa obra. Desejo novamente orar pelos irmãos, orar por nós. É um trabalho muito sublime esse, um trabalho maravilhoso. Mão de obra direta na seara do Mestre, falando de Jesus Cristo como o nosso Salvador. Oremos. Pai querido, mais uma vez reunidos como igreja, nós nos voltamos para este propósito que entendemos claramente bíblico, de tua igreja testemunhar de Jesus Cristo onde estão as almas perdidas.
Nós desejamos estar aqui reunidos, isto é muito gostoso, é muito edificante, o ambiente da igreja para um crente. Mas o nosso campo de trabalho é o mundo, e nós desejamos ser impulsionados por Ti em direção àquelas pessoas que ainda não ouviram falar do amor de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Abençoa estes irmãos que estão responsáveis por vários grupos de visitadores. Abençoa cada um deles, dando-lhes saúde, discernimento, dando-lhes a capacitação espiritual, sensibilidade, para que estejam não só coordenando esse trabalho, mas estejam também, juntamente com seus liderados, realizando esta obra pessoalmente. Prepara também os corações daquelas pessoas que Tu já tens designado para receberem a Tua palavra. Que em todo esse processo, todos nós percebamos o Teu Santo Espírito trabalhando soberanamente ao comunicar a mensagem salvadora a estas centenas de corações. Glorifica o Teu nome. Não desejamos glória para nós mesmos, desejamos apenas, Senhor, cumprir esse dever maravilhoso, mas esta tremenda responsabilidade, que é falar de Jesus Cristo como única esperança. Recebe a nossa consagração a este trabalho e a nossa vontade sincera de realizar alguma coisa nesta área. Nós Te pedimos estas bênçãos e Te agradecemos de todo o nosso coração, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Posso sentar-se, meus amados irmãos. O quarteto Renos tem a palavra para louvar a Deus nesse instante.
cantar mais, né? Se estamos com vontade de cantar, então nós vamos cantar o hino que está aí, a letra que está no seu boletim. É o hino oficial da campanha das 500 almas, com a música do 581, 581. A irmã Sandra Rico Diniz compôs a letra e nós iremos então fazer deste hino, das palavras deste texto, o nosso hino oficial da campanha Brasil 500 anos, tá bom? É a música do 581 que todos conhecem. Quinta-feira haverá o culto normalmente aqui na igreja. Nós iremos lá para o lar da Márcia, vamos fazer o culto lá, mas o culto aqui estará normalmente. Alguém vai iniciá-lo no horário certo e nós procuraremos estar ainda aqui. Se não chegarmos no começo, chegaremos ainda no andamento dele. Então você que não puder comparecer lá, o culto às 19 horas, venha às 20, porque estará normalmente em andamento o culto de oração e estudo bíblico na quinta-feira. Chamamos os diáconos agora para o momento do ofertório. Isso é um instante restrito à igreja local. Nós estamos convencidos que esta prática de ofertar, de dizimar, de sustentar a obra de Deus é uma responsabilidade exclusiva do membro da igreja local. A Igreja Batista mantém os trabalhos pela oferta voluntária dos seus próprios membros. Não pedimos para o governo, não pedimos para os visitantes, para os vizinhos, não fazemos nenhum tipo de apelo extra à igreja para conduzir o trabalho de Deus. Portanto, o visitante está dispensado deste momento. Mas você que é membro da igreja, seu coração está preparado, você virá à frente e então, de forma solene, consagrará o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor nosso Deus.
Irmão Lucas Coutinho fará a oração consagratória logo em seguida. Tem a oportunidade novamente de adorar o Senhor.
você abra comigo em Atos capítulo 11, de 19 a 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 19 a 26. Diz a Bíblia neste texto: ora, os que foram dispersos pela perseguição suscitada por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles, alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles, e grande número creu, e se converteu ao Senhor. E chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu então Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo-o achado, levou-o para Antioquia. Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. A mitologia grega vai nos ajudar a introduzir o que queremos pensar hoje um pouquinho com os irmãos. Ulisses era um guerreiro, um aventureiro, um homem poderoso, muito forte. Ele partiu para uma jornada, ele partiu para uma campanha guerreira. E os anos, muitos anos se passaram, e Ulisses não voltava. A sua esposa Penélope, uma mulher lindíssima, tinha todos os indícios de que ele não voltaria mais. E então príncipes e nobres e homens da fina flor daquela sociedade faziam a corte a Penélope e queriam conquistar seu coração. Mas o amor de Penélope por Ulisses era incomparável e não achava par para ele. Ela realmente jamais aceitou nenhum outro homem, esperando no fundo do coração que um dia Ulisses voltasse. E diz a lenda que depois de muitos e muitos anos surge um peregrino na cidade, desfigurado, ninguém conheceu, ninguém identificava, ninguém sabia quem era. E por algum tempo, era Ulisses que estava ali. Ele voltou e quis saber como é que estava o ambiente primeiro, para poder saber o que ia fazer da vida dele. Evidentemente não podia exigir de Penélope a fidelidade a um homem que não sabia se voltaria vivo. Mas quando ele descobriu o amor que Penélope nutria por ele, e ela se manteve fiel a ele, mesmo sem saber o que o futuro reservava, ele resolveu se apresentar. Mas ele estava tão mudado, ele estava tão alterado, estava tão fisionomia, não é? Diferente, que Penélope não o identificou. Então diz a lenda que havia um arco, diz a mitologia, que havia um arco de Ulisses que ele havia deixado, e aquele arco era de uma madeira tão inflexível que só Ulisses conseguia vergar aquele arco. Então quando ele se apresentou sendo Ulisses,
Penélope foi buscar o arco e disse: vergue este arco. E Ulisses vergou o arco, como só ele poderia fazer. Assim identificado, Penélope recebeu de volta o seu marido. E foram felizes para sempre. Novela da Globo das 8. Eu quero chamar a atenção pelo seguinte, uma credencial. Não basta alguém dizer, não basta alguém pretender ser alguém. É preciso consubstanciar isto com uma comprovação. Então as credenciais existem para identificar as pessoas. As credenciais existem para corroborar alguma reivindicação pessoal. Quando eu pensava nesta palavra cristão, onde a Bíblia registra pela primeira vez em Atos 11, 26, foi um apelido recebido pelos seguidores de Jesus Cristo. Fico pensando numa palavra tremendamente nobre, uma palavra que feita de encomenda. Creio que não há uma outra palavra mais adequada, que mais corresponda a um seguidor de Jesus Cristo do que a palavra cristão. Interessante que a palavra era pejorativa no começo. A palavra no começo era uma tentativa de desmerecer, era uma tentativa de ridicularizar os seguidores daquele rabino, ou daquele aventureiro, ou daquele megalomaníaco que havia morrido lá em Jerusalém e que era considerado um tal de Cristo. Lá em Antioquia, os gregos começaram a se converter, a aceitar a Jesus como seu Salvador, e então começaram a falar muito dele. Evidentemente começaram a conhecer muito dele, porque havia lá dois tremendos mestres, Barnabé e Saulo. Os dois ficaram 1 ano nesta igreja ensinando a palavra de Deus. Se observaram bem, creio que fizeram, ele se alegrou muito, Barnabé se alegrou muito com o que estava acontecendo, viu, exortou, olha, permaneça no Senhor com fundo coração. Ele era um homem de bem, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio de fé, e então muita gente se uniu ao Senhor. Ele continuou na campanha, agora representando a igreja de Jerusalém, que era um trabalho independente este. E então o crescimento da igreja logo mostrou a Barnabé que ele precisava de alguém de grande capacidade de trabalho, alguém devidamente preparado para dividir com ele as responsabilidades desse ministério de ensino. Ele vai a Tarso, busca Saulo, acha, demanda então uma procura, ele foi procurar este homem e ele o leva para Antioquia. E diz a Bíblia que por todo 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Foi 1 ano de ensino intensivo. A preocupação de abrirem as Escrituras diuturnamente e então ir alimentando a compreensão dos crentes a respeito de quem era Cristo. Porém, este ensino não era um ensino meramente teórico. Essa pregação, essa exposição bíblica não era algo meramente acadêmico, não eram alguns princípios abstratos que as pessoas simplesmente acrescentavam ao seu acervo cultural. Na verdade, esse ensino e essa pregação de Barnabé e de Saulo em Antioquia eram tremendamente práticos, exigiam envolvimento, exigiam uma adesão irrestrita. Cada nova verdade sobre Jesus Cristo acrescentava sobre o crente uma nova responsabilidade. As pessoas iam aprendendo quem era Jesus e o que Jesus esperava delas, e essas pessoas, com esse modelo, procuravam viver como Jesus Cristo viveu. Creio que a obsessão daqueles crentes de se parecerem com Jesus Cristo, creio que qualquer coisa que iam fazer, peraí, deixa eu orar, deixa eu ver como é que Cristo faria isso. Vamos fazer um negócio? Peraí, eu vou fazer uma oração e vou ver como é que Cristo vai me orientar nisso. E então ia lá no mercado, vendia um peixinho lá, recebia o troco, falava, estou dando troco, está vendo aí, tem uma imagem aí do César, existe um Deus aí diferente, quero te falar de um Deus maravilhoso, esse é o Deus do dinheiro, quero te falar de Jesus, Cristo, falar de Cristo.
Era Cristo no mercado, era Cristo no porto, era Cristo no estádio, era Cristo na rua, era Cristo na esquina. Qual é a melhor maneira de chamar esse cidadão? É chamar de cristão. É cristão, para ele tudo é Cristo. Ele quer viver como Cristo, ele quer falar como Cristo, ele se comporta como Cristo. Ele não faz nada sem consultar Cristo. Qual é o melhor apelido para esse cidadão? É cristão, tem mania de Cristo, é cristão. Então, atribuíram aos seguidores de Jesus de Nazaré o título pejorativo de cristãos. Do ponto de vista de quem está de fora, não conhece Jesus, não sabe as implicações do Evangelho eterno, isso não passa de um fanatismo cego. Mas me encanta, meus amados irmãos e meus amigos, o espírito que vicejava entre os irmãos de Antioquia. Gregos, de origem do paganismo, a idolatria crua, dominados por misticismo, por religiões de mistérios, uma mitologia encantadora, mas também escravizadora. E agora eles descobrem Jesus Cristo. O apelido se lhes cabe com total propriedade. Eu creio que se nós quiséssemos dizer uma palavra a respeito de quem somos nós, qual é a nossa identidade, a palavra cristão seria a melhor. Eu digo seria porque ela se liga ao nosso motivo de viver, que é Jesus. E eu digo seria porque ela é bíblica, ela se encontra nas páginas da Bíblia Sagrada. Eu diria que ela é honrosa, porque nos identifica como nosso Salvador. Mas o tempo faz corrosão nas coisas. O tempo provoca alterações, transformações em tudo que toca. E faz isso também nas palavras. De modo que a palavra cristão não é mais há muito tempo o que era no começo. Infelizmente, esse adjetivo, ou essa denominação, essa designação, não encontra mais o mesmo impacto. Ela não se posiciona mais com o mesmo destaque com que o fazia no primeiro século. Então, naqueles dias de Paulo e de Barnabé, e algumas décadas depois, quando alguém dizia eu sou cristão, não precisava apresentar praticamente mais nada. Essa pessoa não era confundida com mais ninguém, essa pessoa não era confundida com nenhum outro movimento, essa pessoa não era confundida por mais nenhum outro tipo de dedicação política ou religiosa de qualquer natureza. Quando uma pessoa dizia eu sou cristão, já disse tudo. Infelizmente a palavra sofreu essa corrosão semântica. A semântica é uma área da língua, do estudo da linguística, que estuda exatamente isto, a história das palavras. Para dar um exemplo, a palavra marechal. A palavra marechal hoje é um posto da carreira militar, reservado apenas para os tempos de guerra. Então o militar hoje de carreira chega a general, ao generalato. E somente se o Brasil entrar numa guerra, então haverá esse acesso ao posto de marechal, que é o top, não é? Da carreira de um militar. Mas há 150 anos, um marechal era um guardador de cavalos na beira da estrada. As pessoas viajavam a cavalo e paravam numa hospedaria e havia um que ficava lá para pegar o cavalo e guardar lá, dar alfafa, dar água e pôr o cavalo. É o marechal. Vai lá que está o marechal, por favor, marechal, pega meu cavalo, leva lá. Quer dizer, 150 anos a palavra mudou. Outra palavra que mudou é a palavra carroça. O que você sentiria hoje se você tirasse uma carroça no consórcio? Não é isso? Ganhei uma carroça. Hoje estou com uma carroça. É um cavalo só, mas em compensação. Carroça hoje é esse veículo desengonçado, fora de moda, ultrapassado,
atrapalha o trânsito. Carroça 150 anos era um carro de luxo. É o equivalente ao Mercedes-Benz. Então a menina falava: mamãe, sabe quem está me paquerando aí na rua? O cidadão que tem uma carroça lá na esquina. A mãe ia dizer: olha, esse é bom partido, minha filha, vai em frente. Carroceiro, beleza? A palavra mudou o seu sentido, então, ao longo do tempo. A outra palavra é a palavra tratante. Tratante também é uma palavra interessante, que há 150 anos um tratante era o equivalente hoje a um administrador de empresas, a um homem de negócios, tratava os negócios. Então também era um bom partido. Mamãe, sabe quem se declarou a mim hoje? O maior tratante da cidade, mamãe. Hoje em dia qualquer pessoa, se for chamada de tratante, vai se sentir ofendida. Não, uma pessoa que não cumpre a sua palavra. Então isso aconteceu também com a palavra cristão, que perdeu, infelizmente, o seu sentido original. Ser cristão hoje não significa mais necessariamente uma identificação pessoal com Jesus Cristo, uma obsessão de imitá-lo, de obedecê-lo, de consultá-lo, de se submeter a Ele, de se identificar com Ele, de se inspirar nele, de viver para Ele, de morrer por Ele. Cristão é qualquer adepto de qualquer corrente religiosa supostamente cristã. Há um lugar aqui perto do Carrão, você às vezes passa por ali e há uma placa escrita, está escrito assim: Centro Espírita de Estudos Cristãos. Então é uma palavra que precisa hoje ser explicada. Uma palavra que hoje precisa ser definida novamente. É preciso, se quisermos usá-la, é preciso que devolvamos essa palavra ao seu sentido bíblico original. Lembram-se porque precisei falar da credencial? Para identificar Ulisses era preciso algo que somente Ulisses pudesse fazer. Não importa que não se parecesse com ele, mas ele era o único homem, o único ser vivo capaz de vergar aquele arco. E quando ele o fez, foi credencial suficiente para que Penélope o conhecesse como seu verdadeiro marido. Então não basta hoje mais dizer-se que é cristão. Uma pessoa me perguntou: pastor, quando eu perguntar o que eu sou, o que eu digo, hein? Eu sou evangélico, eu sou cristão, o que eu sou? Eu falei: peraí, deixa eu pensar um pouco. Já tem que pensar para dizer, porque também evangélico não resolve mais. Então foram se criando palavras, né? Então, cristão não dava mais. Então, eu sou cristão evangélico. Põe as duas palavras junto, porque, né? Qualquer tipo de cristão evangélico. Aí, mas não adiantava mais evangélico. Eu sou cristão evangélico batista. Não adianta mais, sou cristão evangélico batista. Tem que pôr da Convenção Batista Brasileira. Então, que está um monte de batista diferente. Mas também já não adianta mais hoje, viu? Você falar que é cristão evangélico batista da Convenção Batista Brasileira também não resolve muito, que tem muita diversidade de comportamento dentro das igrejas batistas, dentro da convenção. Então você tem que acrescentar mais uma palavra: eu sou cristão evangélico batista da Convenção Batista Brasileira, a moda antiga. Não sei o que é que nós vamos ter que dizer, para vocês perceberem como as palavras se enfraquecem, se esvaziam. Eu quero concluir dizendo que há três coisas, três credenciais que podemos apresentar para dizer que somos um cristão de verdade. A primeira credencial de um cristão de verdade é que o verdadeiro cristão é uma pessoa que sabe que não é mais quem ele era. Entendeu? A primeira credencial de um verdadeiro cristão é uma pessoa que sabe que não é mais quem ele era. A Bíblia diz a respeito disso: assim, pois, se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Veja, se alguém está em Cristo, então é um cristão. Nova criatura é. No original, inclusive, a palavra é nova criação é. A tradução de Almeida, a tradução mais aceita, é criatura, mas o original grego é criação, criado de novo. Na verdade, foi feita uma recriação dessa pessoa. Então, se alguém está em Cristo, não diz se alguém está no cristianismo, não diz o texto se alguém está na igreja, não diz o texto se alguém recebeu o batismo cristão, não diz se alguém defende a ética cristã, não. O texto não diz se alguém está na igreja batista, não, a igreja diz, a Bíblia diz, se alguém está em Cristo. O que acontece? Nova criação, aconteceu um milagre aí. As coisas velhas se passaram, olhando para trás, e eis que tudo se fez novo. Em outras palavras, é uma pessoa que sabe que não é mais quem ele era. A Bíblia nos diz que Jesus é que faz esse divisor de águas na vida das pessoas. Assim como Jesus divide a Bíblia em Velho e Novo Testamento, Ele é o parâmetro que faz esse ponto de referência. Jesus divide as Escrituras em Velho e Novo Testamento, antes e depois dele. Então essa concepção que diferencia o Velho do Novo se refere a Jesus Cristo. Se considerarmos a história, nós vamos contar as datas antes e depois de Cristo. Tal acontecimento, Alexandre, por exemplo, morreu 323 antes de Cristo. Carlos Magno foi coroado no ano 25 de dezembro do ano 800 depois de Cristo. Então você estabelece as datas e você faz a contagem histórica em relação a Jesus Cristo. As coisas que aconteceram antes dele visitar este mundo e as coisas que aconteceram depois dele visitar este mundo. Da mesma sorte, Jesus faz a diferença na vida de um cristão de verdade. Ele sabe que Cristo é que fez nele a grande diferença. Então é maravilhoso isto, porque não é um sentimento. É maravilhoso isso porque não é uma pura intuição. É maravilhoso isso porque não é uma ilusão, algo ilusório. Isso é maravilhoso porque é uma convicção. Se há um estudo interessante que eu gostaria de sugerir a você, ou pelo menos uma análise interessante, à medida que você lê o seu Novo Testamento, que você grifasse todas as vezes que aparecer o verbo saber. Todas as vezes que você encontrar o verbo saber, ou conhecer, que é o seu correlato, você vai ficar surpreendido quantas vezes o Espírito Santo gravou o verbo saber, o verbo conhecer dentro do Novo Testamento. Porque o ser salvo não é sentir-se salvo. O ser salvo não é imaginar que ser salvo. Ser salvo não é ter intuição de ser salvo. Ser salvo é saber-se que é salvo. E essa é a grande diferença que Jesus Cristo faz. Qualquer outro tipo de prática religiosa, por mais sincera e honesta, não traz essa convicção no seu íntimo. No fundo, há sempre uma dúvida. Tenho ou não tenho? Tenho e continuarei tendo, tenho, poderei perder. Mas quando se vai a Cristo, a convicção se estabelece no coração, porque ela é divina. É Deus quem dá a convicção. Sabe, nós temos duas fontes da verdade.
A primeira fonte da verdade é a fonte bíblica, é a palavra de Deus, ela é objetiva, ela tem existência independente das pessoas, está escrito ali. E então eu vou à Bíblia, diz: quem crê no Senhor Jesus Cristo, quem crê tem a vida eterna. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. São convicções arraigadas. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso a guardar o tesouro até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Estas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Estas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna, para que creiais no Filho de Deus. Então, senhores, essa convicção sobrenatural, essa convicção miraculosa, essa convicção, esse produto, esse milagre de Deus, é que nos transforma. E nós sabemos que não somos mais quem nós éramos antes de termos Jesus no coração. Aurélio Agostinho, filho de Mônica, no quarto século, a mãe crente, o pai Patrício era um pagão, e Agostinho foi criado num dualismo existencial muito forte. A mãe era muito crente, muito consagrada, uma cristã muito fiel, e o pai era um devasso realmente. E Agostinho herdou da mãe certo temor e certa ânsia por Deus, pela vida espiritual, mas herdou do pai uma natureza extremamente carnal. Então dentro dele militavam essas duas grandes forças opostas, uma que o impulsionava para buscar paz na alma, e outra a da sua carne, a sua fraqueza carnal, que o impelia para a luxúria sexual. Com 17 anos ele já era pai de uma criança, a Deodato, que nasceu de uma de suas aventuras. Ele procurava na filosofia, procurava na retórica, procurou em algumas religiões orientais a paz que tanto precisava e resolver esse seu problema. O pecado que o segurava e a alma que ansiava por Deus. Talvez seja essa a sua dificuldade, não propriamente a carne, mas qualquer outra coisa que o impeça. Ele se tornou maniqueu, que era uma seita que existia no norte da África, muito popular no seu tempo. E os maniqueus dividiam os assistentes em duas categorias, os iniciados e os ouvintes. Agostinho era mais culto de todos eles. Ele teria condições intelectuais, filosóficas, para ser o principal membro do movimento maniqueísta. Mas por causa de sua fraqueza carnal, ele nunca passou de um ouvinte. Ele vai para Milão, e em Milão dá aula de retórica. Em Milão está pregando um homem chamado Ambrósio. Ambrósio é um grande pregador, é um dos expoentes da história da pregação no mundo. E o púlpito de Ambrósio era algo extremamente marcante, fama internacional. E Agostinho passou a ir à Catedral de Milão para ouvir Ambrósio pregar, não porque estivesse interessado na mensagem, estava interessado na retórica, um grande orador. Agostinho era amante da oratória, então ele ia lá para ouvir Ambrósio. Mas ao ouvir Ambrósio, a mensagem do Evangelho falou ao coração de Agostinho. Ele aceita a graça de Deus. Ele se faz um crente, creio que o maior dos seus dias, e o pensamento agostiniano, a sua teologia, a sua cidade de Deus, uma monumental filosofia da história que ele escreveu, as suas confissões, seus sermões, dominam o pensamento da igreja por 1000 anos.
até Aquino. Mas Agostinho chegou em Milão, a primeira coisa que ele fez foi preparar o seu harém. Onde ele ia, eram as dúzias. Então, ele passou a deixar de visitar essas mulheres. E muitas foram atrás dele, dizendo: Aurélio, você não nos procura mais? Nós somos as mesmas. E ele respondeu: vocês são as mesmas, mas eu não sou mais o mesmo. Essa é a primeira credencial. Uma transformação radical na vida, a tal ponto da pessoa dizer: eu sei que eu não sou mais quem eu era. Segunda credencial: alguém que sabe que não é quem deveria ser. Alguém que sabe que não é quem deveria ser. Está em Filipenses capítulo 3, versículo 14, o seguinte versículo: eu prossigo para o alvo. Irmãos, eu não julgo que haja já alcançado, mas eu faço uma coisa: eu esqueço as coisas que ficam atrás e eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Em que sentido Paulo está dizendo eu não alcancei ainda? Não é salvação. O que ele está dizendo que não alcançou ainda é a estatura de varão perfeito como Jesus, que ele é o nosso modelo de perfeição. Então você se converte, Jesus salva você, ele dá a vida eterna, ele dá o perdão, ele muda a sua vida se contrapõe à sua vida antes dele, e você sabe que não é mais quem você era. Mas você passa a saber também, a partir daí, que você não é ainda quem você deveria ser. Porque à medida que nós nos consagramos, à medida que nós procuramos ler Bíblia, obedecer a Deus, superar os nossos pecados com a ajuda dele mesmo, nós vamos percebendo quão longe nós estamos. Quanto mais luz de Deus vem para a vida do crente, nós vamos crescendo na fé, tornando-nos mais humildes, porque a luz que banha os nossos corações começa a demonstrar com mais clareza as imperfeições do nosso caráter. Eu estava observando na minha casa outro dia, estava sentado lendo, e aí um raio de sol penetrou pela janela, e através daquela nesga de luz, aquele raio de sol, eu vi partículas em suspensão no ar. E eu fiquei pensando, nunca havia notado, nunca havia percebido isso, né? Mas quando o sol varreu o ambiente, então revelou as coisas que eu não podia perceber. O verdadeiro crente é uma pessoa extremamente humilde. O verdadeiro homem consagrado é uma pessoa compreensiva, sensível. Ele sabe o quanto ele deve primeiro a Deus, ele sabe o quanto ele deve a ele mesmo, ele sabe o quanto ele deve aos irmãos em Cristo, ele sabe o quanto ele deve aos incrédulos. É uma pessoa em dívida. Paulo diz: eu tenho uma dívida, eu sou devedor aos gregos, eu sou devedor aos judeus, eu sou devedor aos bárbaros. E a vida de Paulo foi a busca de pagar esta dívida. Meus queridos irmãos, seguir a Cristo de coração demanda um anseio por santidade, e este anseio por santidade vai nos fazer pessoas paradoxais. Nós sabemos que estamos salvos, nós temos paz com Deus, mas eticamente nós sabemos que precisamos crescer muito na direção daquilo que Deus quer que sejamos. Uma vida comprometida com a ética, com a verdade, com o perdão, com a confissão dos pecados, com a honestidade, com a lealdade dos nossos companheiros, nossa esposa, com a compreensão e suportar os irmãos em Cristo, o reconhecimento humilde de nossas limitações. Tudo isso faz parte dessa nova qualidade de vida que Deus nos oferece. E é uma bendita luta, desde dizer a vocês que é uma bendita luta.
Fui procurado uma vez por um seminarista e me contou alguns problemas, me disse: eu estou com essa tensão muito grande, pastor, vamos orar a Deus para que Deus tirar essa luta moral que eu tenho. Eu falei: não, senhor, eu vou orar a Deus para ele aumentar essa luta. O seminarista quase desmaiou, coitado. Vou orar a Deus para aumentar essa luta, meu irmão. Mas por que, pastor? Você dê graças a Deus que você está lutando. É sinal que você tem visão do que tem pela frente. Eu vou ficar muito preocupado no dia que essa luta cessar. No dia que eu cruzar os braços e disser: eu já sou o crente modelo que eu preciso ser. Eu já não tenho mais nada que melhorar na minha vida. Eu não tenho mais nada que transformar. Não tenho mais nada para conquistar para Deus. Eu já sou o que Deus quer que eu seja. Esse dia não vai chegar nesta vida, porque quanto mais consagrado você está, mais insatisfeito você fica. Então nós vamos entrar num paradoxo bendito, uma chamada doce amargura. Cuidado com o cristianismo de ufanismo, amarrar o diabo. Não, senhor, não se amarra o diabo. Eu desafio qualquer um a procurar na Bíblia o ensinamento que o crente amarra o diabo. Quem acaba ficando amarrado é o crente, ele que fica amarrado. Porque quem vai amarrar o diabo é Jesus, lá no fim. Pode ler na sua Bíblia, ele vai amarrar o diabo, não é o crente, é Jesus. O diabo anda bramindo como um leão, procurando a quem possa tragar. E a Bíblia não diz: pega uma corda e amarra. Não. Ao qual resistir, pois, firmes na fé. Esse é o remédio. A resistência e a fé em Deus. Finalmente, a terceira credencial de um verdadeiro cristão é que ele é uma pessoa que sabe que não é ainda quem ele vai ser. É uma pessoa que sabe que não é ainda quem ele vai ser. E o versículo é 1 João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Querem ver? 1 João, capítulo 3, 1 e 2. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai. Preste bem atenção. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Ponto. E somos mesmo seus filhos, meus queridos. Presta atenção. E somos mesmo seus filhos. E o mundo não nos conhece, porque também não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, nós o veremos. Você já imaginou isso? Você hoje é filho de Deus. Nós sabemos que somos. Está escrito aqui. Mas diz assim: não é manifesto o que havemos de ser. Ah, meu irmão, lá um dia nós vamos ter um corpo que não envelhece mais. Sabia disso? Lá nós vamos ter um corpo que não fica mais doente. Não sofre mais de artrite, de artrose, de arteriosclerose. Não sofre mais nada. Reverte esse quadro. Um corpo que você não precisa fazer maquiagem. Ele é lindo. Não precisa usar batom, nem rouge, nem fazer a barba, nem aparar o bigode. Não, ele é lindo. Você não precisa mais de coisas diets para mantê-lo em forma. Você não precisa mais aqueles flexores, né? Aquelas pranchas de andar. Não precisa mais disso. Ele vai ser lindo. Seremos semelhantes a Ele. Corpos incorruptíveis. Estaremos na presença de Deus eternamente. Nós vamos ser santos, absolutamente santos. Nenhuma mácula mais no nosso caráter. Lá nós seremos na estatura completa do dom de Cristo. Nós estaremos numa posição superior à dos anjos, porque nós somos filhos de Deus por adoção. E compartilhamos a natureza de Cristo, que se encarnou por nós e mantém a natureza do seu corpo físico lá nos céus. Eu sei que ainda não sou o que vou ser um dia. Estou caminhando para lá. Aqueles que já partiram, deixaram saudade no nosso coração, estão lá, aguardando a ressurreição final. As crianças, os acidentados, estarão todos lá.
Há um hino que cantamos que diz assim: quando se fizer a chamada, eu lá estarei. Deus tem a lista dele, nós estaremos lá. E para habitar naquele lugar é preciso ter o corpo e as condições adequadas àquele lugar. Eu não posso viver neste mundo sem um corpo físico, se não nascer fisicamente e não tiver um corpo em condições de relacionar-me com este mundo. Eu não posso viver nos céus sem que o meu corpo seja absorvido pela vida. Eu não posso habitar na luz inacessível a não ser que a minha natureza seja suprida da natureza de Deus. E isso vai acontecer um dia. Seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Eu não me lembro agora, minha memória para números não é muito boa, mas um computador nos Estados Unidos fez um cálculo. Quanto tempo dura uma piscada? O computador fez. Quanto tempo dura? Piscar o olho, né? Ele fez não sei quantos milésimos de segundo, uma piscadinha de olho. E a Bíblia diz que num piscar de olhos seremos transformados. Já pensou que coisa maravilhosa? Então é esta a certeza, a esperança que aguardamos ansiosamente. Eu não sei o que vai acontecer primeiro, a minha chamada para lá ou a vinda dele para cá. Seja qual for que acontecer primeiro, é uma bênção. Eu estava visitando um senhor, quase 100 anos de idade, crente. Aí cheguei lá no hospital e ele falou: pastor, que prazer ver o irmão. Foi bom ver o irmão aqui, que eu estou em 2 filas, uma pela doença e outra pela idade. Não sei qual fila que eu vou andar primeiro. Mas falou isso rindo, alegre, contente. Irmão Constantino, estou em 2 filas. Essa certeza Deus quer que os seus filhos tenham. É bom não andar em dúvida quanto a isto. Nós vamos encerrar. O tempo foi embora, correu. O pastor pregou muito hoje. Mas eu tenho algumas coisas para encerrar. Eu quero que você leve no coração umas coisinhas mais. Quem é esse crente então no Novo Testamento? Quem é esse cristão? Esse que sabe que não é mais quem ele era, uma nova criatura. Esse que não sabe que não é ainda, que deveria ser, vai crescer espiritualmente na santificação. Esse que sabe que não é ainda aquele que será um dia. Há um futuro glorioso lá na frente. A Bíblia diz que essa pessoa é propriedade de Deus. João 17,6. Diz que essa pessoa é minha ovelha. João capítulo 10, versículo 14. Diz que é filho de Deus, João capítulo 1, versículo 12. Diz que é chamado para ser santo, Romanos 1, 7. Diz que essa pessoa é justificada pela fé, Romanos capítulo 5, versículo 1. Se você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, a Bíblia diz que você foi reconciliado com Cristo, Romanos 5, 10. Que você foi batizado em Cristo Jesus, Romanos 6, 3. Diz que você está morto para o pecado e vivo para Deus, Romanos 6, 11. Diz que você foi declarado justo, Romanos capítulo 5, versículo 19. Diz que você está redivivo entre os mortos, Romanos capítulo 6, versículo 13. Diz que você foi liberto da lei, Romanos capítulo 7, versículo 6. Diz que você está entre aqueles para quem não há mais nenhuma condenação, Romanos capítulo 8, versículo 1. Se você aceitou Jesus no seu coração, a Bíblia diz que você é guiado pelo Espírito de Deus, Romanos 8,14. Diz que você é mais do que vencedor, Romanos capítulo 8, versículo 37. Diz que você é filho da promessa, Romanos capítulo 9, versículo 8. Diz que você está entre aqueles que alcançaram misericórdia, Romanos 11:31. Diz que você é um cooperador de Cristo, Romanos 16:3. Diz que você é santificado em Jesus Cristo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Diz que você foi chamado para a comunhão de Jesus Cristo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Diz que você agora tem a mente de Cristo, a mente de Cristo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Diz que você é ministro de Cristo e dispenseiro da graça de Deus, 1 Coríntios 4:1. Diz que você recebeu o Espírito que vem de Deus, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Se você aceitou a Jesus Cristo no seu coração, você é homem espiritual, 1 Coríntios 2,15. Você agora é santuário de Deus e habitação do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,17. Você foi comprado por um bom preço, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Você foi batizado com o Espírito Santo num só corpo, que é a igreja, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Você foi selado com o Espírito Santo no seu coração, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22.
Você agora é amado, 2 Coríntios capítulo 7, 1. Você é guiado pelo Espírito, 2 Coríntios 7, 18. Você é concidadão dos santos e membro da família de Deus, Efésios 2, 19. Você é filho amado, Efésios 5, 1. Você é morada de Deus no Espírito, Efésios 5:1. Você é eleito de Deus, Colossenses 3:12. Você é amado de Deus, 1 Tessalonicenses 1:4. Você é filho de Deus e filho do dia, 1 Tessalonicenses 5:5. Você está entre os que receberam um espírito de poder e moderação, 2 Timóteo 1:7. Você está entre aqueles que têm agora um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus Cristo, Hebreus 10:21. Você está inscrito entre os primogênitos lá nos céus, Hebreus capítulo 12, versículo 13. Se você é um cristão, então você está entre aqueles que podem orar a oração da fé, Tiago 5:15. Você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, 1 Pedro 2:9. Você alcançou fé preciosa, 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. Você tem um advogado junto ao Pai, 1 João 2:2. Você é filhinho, 1 João 3:7. Você está entre aqueles que vencem o mundo, 1 João 5:5. Você está guardado em Jesus Cristo, Judas versículo 1. Você é reino e sacerdote para Deus o Pai, Apocalipse 1:6. Você teve as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, Apocalipse 22:14. Você é ramo da videira, João capítulo 15, verso 5. Você permanece na doutrina de Cristo, 1 João versículo 9. Você anda na verdade, 3 João versículo 4. Você tornou-se um cooperador da verdade, 3 João versículo 7. Você é guardado de tropeçar, Judas versículo 24. Você é guardado no amor de Deus, Judas versículo 21. Para dizer algumas coisas que a Bíblia diz de quem é um verdadeiro crente. Você é um cristão? Nós vamos encerrar esse culto cantando um hino, que é um testemunho que eu espero que todos os presentes possam dar no coração. Abra o seu cantor no hino 46. O poeta e o músico no hino 46 do cantor cristão, de forma artística, condensa neste hino o testemunho que todo verdadeiro cristão pode dar. Eu espero que você possa dar também. Jesus
Agora, Senhor nosso Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, teu Filho amado, que o amor insondável de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com teu povo, reunido neste lugar, assim como em toda a face da terra, desde agora e para sempre.